Hoje eu vou falar de uma parte muito importante em gerenciamento de projeto. É como é que a gente armazena a documentação do projeto. A Microsoft tem uma ferramenta excelente para armazenamento, onde eu consigo salvar versionamento de documento, onde eu posso sincronizar a pasta, onde várias pessoas alteram ao mesmo tempo esses documentos. Então, hoje eu vou mostrar isso, como é que você pode ganhar muito tempo com isso, com histórico de versão de documentação. Então, fica até o final do vídeo, que hoje vai mostrar bastante item novo aqui. Ou se você já conhece, é legal para se aperfeiçoar tudo. Então, já aproveita e dá o like, se gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, porque a gente sempre vai mostrar vídeos na prática, como é que funciona o gerenciamento de projetos e como é que a gente pode trabalhar com toda a parte de projetos dentro da ferramenta, tá ok? Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, hoje eu queria começar agradecendo aos 200 mil seguidores que a gente atingiu na data de hoje, exatamente quando eu gravo esse vídeo, tá ok? Então, quando eu comecei toda essa jornada, eu não imaginei chegar num número tão alto. Eu queria agradecer e vamos aos próximos 200 mil, tá ok? Vamos nessa. Bom, bora. Seguinte, o ponto bem interessante da parte de SharePoint e documentação de projeto, onde eu posso trabalhar com isso, é falar um pouquinho sobre essa parte de como armazenar a documentação de uma forma bem mais rica, tá ok? O que acontece? A gente pode estar armazenando no SharePoint, então a primeira opção é entrar dentro do SharePoint, posso entrar dentro do SharePoint, para isso eu posso clicar aqui no Office 365 ou escrever no sharepoint.com, tá? O nome tem que escrever o tenant de vocês, o ambiente de vocês, no meu caso tá aqui, tá? Então eu posso pegar, entrar aqui, entrar no SharePoint, então eu posso pegar... entrar nisso, então se eu não estiver no SharePoint, estiver em outro lugar, trabalhando com, de repente, o Planner, por exemplo, tá? E quer entrar dentro do SharePoint, daí pode clicar aqui, clicar em SharePoint, e é um jeito de trabalhar ali, trabalhar com isso. E o que eu vou mostrar são funções que podem ser usadas em projetos, mas podem ser usadas também no seu próprio biblioteca de documentos da área. A MLPro também auxilia nisso, tá? A criação de uma intranet e tudo, configurar isso. Inclusive a nossa intranet está aqui, ó, tá aqui ela, tá? Com documentações tudo próprias. Então essa aqui é o raiz para trabalhar com isso. Mas eu vou trabalhar um pouquinho diferente, tá? Entrando no nosso PSA Easy, que é a nossa ferramenta, a gente pode entrar num cronograma, clicar num cronograma, e automaticamente vai ter a parte de documentação. Posso pegar e clicar nessa documentação e enxergar a documentação desse projeto, tá ok? Então eu consigo enxergar essa documentação. E o primeiro passo interessante é enxergar as funcionalidades que a gente tem aqui, tá? Uma parte interessante é que a gente tem IA já aqui, tá? Então a gente pode fazer pergunta, resumos, tudo, fazer pergunta para esse documento, né? Para que esse documento tem uma resposta de alguma coisa. Você pergunta aqui, ele já responde. Parte interessante daí de não vou me aprofundar nisso, mas sim é interessante, vale a pena dar uma testada, tá? Uma outra função bem interessante que está aqui do lado é compartilhar um documento. Posso clicar em compartilhar, e compartilhar é bem amplo, tá? Ele tem IA aqui no meio também, eu posso fazer um resumo desse documento clicando aqui, para ele mandar por e-mail, tá? Mas eu posso dizer para quem que vai. Por exemplo, a Giovana. Então vai disparar para ela, vai gerar um link automaticamente, e daí eu posso pegar e também fazer de outro jeito. Ao invés de eu mandar por aqui e já enviar, eu posso pegar e copiar esse link. Clicar em copiar, ele copiou o link, eu vou lá e coloco um e-mail. Vou lá, seleciono aqui, tá? Seleciono um novo e-mail, e daí eu posso trabalhar nesse novo e-mail, clicando aqui, ele já vai dizer aqui que o documento está aqui. E uma parte bem interessante é que você vai clicar no documento e ele vai abrir lá no SharePoint. Tá? No meu caso, eu clico no documento que eu já configurei, abriu no próprio Word, tá? Então já edito esse documento, vou lá, trabalho com ele, se é um documento de teste, eu posso fazer isso. Trabalho com esse documento tudo, e ele indica quem está mexendo ao mesmo tempo num documento. Então se a Giovana estiver mexendo, eu cliquei e enviei para ela, estou mexendo no documento, ela também tá, automaticamente os dois ficam visíveis que eles estão mexendo nesse documento. Então é uma parte interessante para entender a colaboração, onde cada um está trabalhando tudo, e eu consigo trabalhar no Word com múltiplas pessoas ao mesmo tempo, trabalhando no documento, tá ok? Posso compartilhar ele por aqui também, outro método de compartilhamento, tudo aqui. É as mesmas funções vistas de forma diferente,
tá? Eu posso pegar e enxergar quem tem acesso a esse documento, consigo pegar também, clicar quais são os grupos que têm acesso também, e os links. Eu enviei um link, passei para alguém, todos esses links que foram compartilhados, está aqui, eu consigo pegar, inclusive, configurar quem é que tem acesso a excesso de edição, nós dois aqui, então eu posso pegar também e excluir esse link. Então tem uma parte de segurança bem pesada disso, que é importante quando a gente está trabalhando numa empresa, onde tem financeiros, a parte de documentação financeira, ou mesmo projetos que tem uma certa sigilo, tudo. Então é importante essa parte aqui, tá? Então você pode fazer isso das duas maneiras. É um outro jeito também que eu enxergo quando estou em reunião, quem está entrando no documento para editar, tudo, tá trabalhando junto comigo, eu consigo verificar quem é que eu mando o link e realmente abre o documento, eu pedi para o pessoal abrir para ler, entendeu? Consigo monitorar isso aqui. É interessante e importante saber quem está mexendo no documento, mesmo porque cada um pode travar uma linha, então uma pessoa está mexendo num ponto, outra pessoa está mexendo em outro ponto. Bem interessante essa parte de colaboração em documentos. Então tem isso, tá? E o SharePoint tem muitas funções interessantes. Eu gosto muito dele, a gente trabalha muito profundo. Outra parte interessante é que eu posso, se ele for sigiloso, eu posso dizer que não pode baixar o documento. Ele vai poder abrir somente na web e a pessoa não pode salvar esse documento. Tá? Então tem um rigor extremo. Somente exibir, editar, pode revisar, né? Aquela parte de revisão que tem do Office, né? E aí sim editar. Então, libera editar, eu posso liberar bem menos acesso. Eu também posso clicar aqui e daí dizer qual que é o acesso que a gente quer. Qualquer pessoa que tiver o link pode acessar. Não, somente as pessoas que tiverem acesso já existente. Ou uma pessoa específica, eu vou pegar, selecionar pessoa específica, vou falar que pode editar e vou colocar uma data específica. Até dia 10 ela pode editar esse documento. Clico em aplicar, copiar, automaticamente até dia 10, e tem um vencimento disso. Essa pessoa pode mexer nesse documento, eu vou lá e colocar aqui. Então, eu poderia liberar para um cliente somente exibição até dia X, então é bem temporário isso, então um acesso para aquilo. Quando vencer lá a proposta, eu posso falar para ele, não pode mais abrir, entendeu? Por exemplo. Pode ser uma opção interessante. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai poder exportar também aqui, mandar só por e-mail, ele vai abrir um e-mail, mas não muda muita coisa não. Outras funcionalidades, IA aqui, né? Que eu tinha comentado, ele fica exibível aqui, eu seleciono. Posso excluir ele. Excluí o documento errado. E agora? Tem lixeira. A lixeira está aqui do lado. Tem mais de um nível de lixeira. Então, lixeira do usuário, onde ele pode simplesmente restaurar o documento. Então, eu vou lá, seleciono. Posso excluir de vez esse documento. Só que daí tem uma lixeira nível 2, onde o administrador consegue pegar e restaurar. Isso é uma parte interessante também, porque ou esse usuário pode vir aqui, selecionar, restaurar. Excluiu errado, tudo. Isso eu já restaurei várias vezes documentação que o pessoal excluiu errado, tá? Inclusive, assim, enxergar quem foi que fez, o que aconteceu, às vezes acontece. Como se sincroniza no computador da pessoa, às vezes tem pessoas que não percebem que está sincronizado, vai lá, exclui a pasta, e na verdade está excluindo todos os documentos, tá? Porque ele vai sincronizar, ele avisa, mas a pessoa acaba não lendo só. É bem comum isso, assim, no sentido de... Já aconteceu algumas vezes nesses 20 e poucos anos. Então, aqui dentro da ML Pro. E em clientes, várias vezes acontece. Nossa equipe de suporte orienta que acontece tudo, como fazer para recuperar. Mas a gente sempre consegue recuperar, é bem interessante. E tem uma auditoria muito boa em cima disso, onde eu consigo enxergar quem foi que mexeu, quando mexeu, porque a gente tem um histórico de versão também. Do histórico de versão eu consigo enxergar. Tá, eu tenho as versões aqui. Consigo restaurar qualquer versão. Consigo vir aqui, eu quero voltar à primeira versão, porque eu só estou mexendo aqui, né, hoje só para mostrar. Então eu vou lá restaurar, automaticamente ele vai restaurar essa primeira versão como uma quarta versão. Então essa versão é igual a essa. E eu posso também, daí é por configuração, eu posso dizer que ao salvar um documento é obrigatório comentar, e eu posso ter versões intermediárias. Aqui tem o nome da pessoa também. Versão intermediárias, então eu posso ter uma versão 1, 1.1, 1.2, só quando a gente converte ela para 2, ela vai realmente ser exibível para todos. Todos enxergam a 2, quem tiver acesso de edição vai enxergar 2.1, 2.2, então você pode controlar informações ali, documentações que são para várias pessoas, versões de rascunho e versões finais, que são para as pessoas já trabalharem.
Então, eu tenho isso, eu consigo ver quem é que mexeu no documento ali de um jeito bem simples. Uma outra coisa que você consegue ver no histórico de versão, um prazo limite para isso aqui acabar ser excluído. Então, eu posso definir regra de exclusão disso para SLA, para tudo, tá? Então, tem isso. O que mais de informação útil? Alertas. Eu posso gerenciar meus alertas ou mesmo criar alertas. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, tá? Fiquem à vontade, a gente pode criar automações também para criar alertas e essa recomendação básica e não fazer por aqui, porque aqui está sendo descontinuado no formato, ele avisa aqui, ó. Então esse alerta não é tão interessante, mas é bem interessante que a gente pode criar esses alertas aqui dentro, tudo. Então fica a dica de criar alertas. E tem um vídeo falando especificamente disso, a gente coloca o link aqui falando sobre essa parte coloca embaixo aqui o link para falar sobre essa parte de alertas, tá? Que mais que a gente tem aqui de funcionalidade? Eu posso sincronizar esse com minha máquina. Então, eu já falei um pouquinho no vídeo anterior, que eu falo sobre arquivos, como arquivar um documento dentro do projeto, do Planner, mas aqui falando de sincronização, que é uma das partes mais interessantes do SharePoint, é poder sincronizar. Na hora que eu sincronizo ele, automaticamente ele vai aparecer aqui dentro, que ó, já está aqui. Por exemplo, aqui estão todos os projetos já sincronizados. Um jeito bem fácil de acompanhar, eu não preciso entrar em cada projeto para enxergar a documentação, tenho todos eles aqui. Consigo clicar em cada projeto desse, enxergar a minha documentação, e eu consigo ver se ele está na máquina ou se ele está, de repente, somente não gastou espaço aqui e está ocupando, está só a referência. Eu clico aqui, ele automaticamente vai trazer, porque ele está com uma nuvem, ele não está aqui. Eu cliquei nele, ele vai pegar, sincronizar, sincronizou e trouxe para cá. Tá esse documento aqui. Eu pego, altero, salvo ele, automaticamente quando eu salvo, automaticamente ele está trazendo para cá. Ele está sincronizando, está indicando isso. Assim que terminar, ele vai indicar que terminou e vai aparecer o símbolo de check. Tá levando muito tempo. Clica aqui do lado. Opa! Clica aqui do lado, só uma vez só, eu apertei duas, e verifica o status está indo, tá? Então eu consigo ver aqui, aqui está com check já, tá? Só não tinha atualizado ainda. Mas eu consigo ver, se ele estiver atualizando, ele vai estar aqui, ele vai falar que está atualizando aqui. Está atualizado a 27 segundos esse documento, bem agora mesmo. Mas eu posso também dizer que assim, não, é o seguinte, esse documento, eu tenho uma série de projetos, mas esse projeto é meu. Então eu vou vir aqui, selecionar manter sempre nesse dispositivo, clicar em manter nesse dispositivo, ele vai sincronizar todos eles. Foi bem rápido agora. Era isso que eu tinha esperado da outra vez. Tá? E enxergar que agora está sincronizado. Legal, agora está sincronizado, automaticamente os documentos estão aqui. Se for alterado na rede, automaticamente altera aqui. Tá? Então ele traz lá do SharePoint para cá, sincronizando isso aqui. Essa parte é bem interessante. Pode ver que eu tenho várias pastas sincronizadas, e isso é real, tá? Eu trabalho muito aqui. E é bem interessante trabalhar com esse modelo desse jeito. Eu posso pegar, entrar no documento específico, clicar, quero saber outra coisa, como é que estão os testes, vou lá e clico, abro o Excel de teste da gente, tudo, trabalho com isso, fecho o documento, eu edito o documento, já salvo, ele já vai vir para cá e vai sincronizar no SharePoint. Então sim, uma ferramenta fantástica de controle de informação dentro da empresa. Tá? O que mais que a gente tem por hoje? Das pastas, eu posso clicar nelas, enxergar elas. Pode chegar na versão clássica também, se você estiver enxergando com esse formato aqui. Ela é normal, tá? Mas é uma versão clássica. E a gente pode sair do clássico e ir para a moderna. Essa versão do SharePoint chama Moderna, onde eu consigo trabalhar com o documento em cima dela. Posso também, deixa eu ver se tem mais alguma informação útil aqui. Baixar ele, tudo, e daí fica uma cópia para gente, copiar para outro lugar, tudo certinho, enxergar os detalhes dele, enxergar o cabeçalho, quem pode mexer, quem não pode, um resumo dele, e as principais informações dele, quem está aqui, qual que é a pasta, o caminho dele, às vezes é interessante eu entender o caminho dele, é um jeito fácil de enxergar o caminho, onde está, ou por aqui também, né, que eu tenho como pegar, selecionar aqui, selecionar aqui, ó. Eu consigo ver que se tivesse várias pastas, ele mostrava todas as pastas, depois o documento principal. Tá ok? Se eu quiser copiar pasta também, para entregar para alguém, é só pegar, vir aqui, compartilhar, mesma coisa. Tá?
automaticamente eu compartilho, agora não um documento, mas sim uma pasta, tá ok? É isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a presença de todos. Até o próximo vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, segue a gente, clica no sininho para a gente aproveitar e quando tiver vídeo novo mostrar. A gente sempre privilegia para segunda-feira enviar um vídeo novo, então estou sempre mostrando conteúdos novos e sempre na prática como é que funciona a informação e com toda essa vivência que eu tenho de projetos e da parte de SharePoint, tudo, eu vou mostrando para vocês o que realmente funciona aqui dentro da ML Pro e vai funcionar para vocês também, tá ok? Se você usou de outro jeito, ficou faltando alguma função, informa que a gente faz um outro vídeo. Esse vídeo foi inspirado no Edu, que é da equipe daqui, ele até escreveu lá no vídeo anterior que faltava a parte de histórico, que é interessante tudo. E daí eu falei assim, putz, é interessante mesmo, deixa eu montar um vídeo sobre isso. Então, se comenta, se tem alguma dúvida, fala aqui embaixo, eu sempre respondo, e sou eu mesmo que respondo, tá ok? E segue a gente que a gente vai sempre estar avançando junto aí com gestão de projetos. Obrigado e até a próxima.